Abre sua Bíblia em Salmos 36. Né? Deixa aberta aí, vamos conversar agora. Mas eu gostaria aos obreiros dessa casa, né? A todos os obreiros, gostaria de fazer uma convocação. É aqui que fala uma convocação, né? A estar intercedendo durante esta ministração, por favor, pela igreja, pelas pessoas. Né? Você, obreiro desta casa, esteja intercedendo pela sua vida também, com certeza, mas também pelas pessoas, pelos irmãos, pela congregação, durante esta ministração, por favor. E a gente conhece, né, e temos ouvido falar muito sobre a disciplina espiritual, né? E acho que muitos aplicam na sua vida, mas o que é disciplina espiritual? Né? Para que serve? E muitas vezes, agora que estamos no começo do ano, a gente coloca metas, né? Coloca alvos, metas, lugares aonde chegar. Nesse ano vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E muitas vezes sempre, para a gente alcançar aquilo que a gente decidiu, né? Ou colocou uma meta, né? A gente coloca disciplina nas nossas vidas para poder alcançar aquela meta, né? Aquele lugar. E a disciplina, né? Simplesmente você começar a fazer coisas diferentes que você não estava fazendo, né? Atitudes, né? Algumas costumes, e você colocar isso no seu dia a dia. Para quê? Para a sua conduta mudar, a sua vida mudar e sua vida ficar mais organizada, né? Para você alcançar aquela meta. E por isso que a minha esposa em casa sempre já fala: precisamos de disciplina, né? Quando a gente quer que os nossos filhos compreendam, entendam, conheçam a palavra de Deus, a gente coloca uma disciplina em casa, que é tal hora, tal minutos, tal dia, a gente vai ler a Bíblia juntos, ou eu vou contar uma história bíblica, enfim. Mas a gente coloca essas disciplinas em casa para alcançar as nossas metas. Isso que é disciplina em casa. Mas agora, falando de disciplina espiritual, estamos falando de coisas da nossa vida que estão impedindo chegar na presença de Deus. Coisas nas nossas vidas que estão impedindo nós conhecer a Deus. Nos estão impedindo ter intimidade com Deus. Nos estão impedindo mudar nossas vidas, ser santos. E para isso a gente precisa de disciplinas, que não é outra coisa que colocar certas atitudes, certos costumes, né, no lugar daquilo que estamos fazendo errado. Então, uma coisa boa tira a outra. Isso que é disciplina espiritual, né? Falando. E quando falamos de disciplina espiritual, estamos falando de que coisas? Vou falar a primeira: oração. Precisamos de orar, não é verdade? Outra disciplina espiritual: jejum, né? Faz quanto tempo você não jejua? Nós não jejuamos, né, na verdade. Mas faz quanto tempo a gente não jejua, né? E oração, jejum. O pastor Tiago agora falou leitura, mas eu gostaria já conversar com você que é leitura, estudo e prática. É tudo junto. É um pacote. Esse daí faz parte dessa disciplina da palavra, que seria leitura, estudo e prática, aplicação. Senão a gente não está fazendo essa disciplina, não está cumprindo com essa disciplina. Que outra disciplina temos? Espiritual. O que você faz? O que nós fazemos? Só oração, jejum e leitura bíblica?
Que mais? Intercessão. Que mais? Consagração. Que mais? Sabe o que a gente está fazendo hoje aqui? Estamos nos congregando. E congregar também faz parte da disciplina espiritual, né? Por isso que é necessário congregarmos. O meu crescimento espiritual depende também da minha comunhão com meus irmãos. Faz parte, né, a comunhão da disciplina espiritual. Mas muitas vezes a gente esquece de uma que eu quero conversar hoje, que uma coisa que faz parte, né, da disciplina espiritual, uma área que faz parte da disciplina espiritual, que a gente esquece, né, que é a confissão. A confissão é uma parte essencial das disciplinas espirituais. Sem a confissão, eu poderia te falar que não há mudança. A confissão é algo que a gente tem, algo tão importante que a gente tem deixado de lado, ou talvez esse mundo, ou talvez as circunstâncias, ou talvez, não sei, a mentira, né? A nossa carne tem nos enganado e nos deixado a confissão de lado. Então, vamos estar lendo Salmos 36. Abre sua Bíblia. Já abriu, né? Já abriu sua Bíblia no Salmos 36? Não, Salmo 36. Gente, é Salmo 32. Diz assim. Todo mundo está aí? Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdonaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até não transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas de angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruí-te-ei e te ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O impio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Até aqui, né? Que já acabou os salmos também, né? Mas que difícil que é o português, especialmente quando tem aquele hífen aí, eu não entendo, né? Mas não sei como ler também essa parte que instruir-te-ei, não sei como que é, né? Mas eu vou te instruir, né? Eu vou te ensinar. Mas que salmo bonito, que salmo maravilhoso. E continuando com o que estávamos falando, com as partes das disciplinas. As disciplinas espirituais, já falamos algumas, tem algumas mais, mas elas não servem
para que eu possa me mostrar às pessoas como um homem santo, sabe? Ou elas não servem para as pessoas vejam quanto que eu sou de espiritual. As disciplinas espirituais servem para a gente acabar com a nossa carne, para mudar o velho homem, para cada vez esse homem se achegar mais a Deus. Para isso que servem as disciplinas espirituais, para cada vez no meu crescimento eu me parecer mais a Cristo. Não é para me mostrar, não é para medir a espiritualidade um do outro, né? Muitas vezes temos caído, né, na tentação de talvez, eu jejuo tantos dias, eu faço isso, eu faço outro, eu oro tal, eu oro desse jeito. E muitas vezes temos caído nessa tentação de nos achar um pouco mais espirituais que outros por causa do jeito que eu oro, o como oro, o quanto eu oro. Gente, as disciplinas espirituais servem para matar nossa carne. Aquele homem velho, aquele homem que está o dia inteiro falando, faz isso, faz o outro, continua fazendo isso, continua fazendo o outro, né? Não, eu disciplino o meu corpo, eu disciplino minha vida com certas atitudes, com orar, com jejuar, com leitura, com estudo, com prática, com comunhão, com confissão, para eu ir contra a carne. E muitas vezes essa carne, né, tem nos enganado, como eu já falei, e tem falado para nós: se você confessar aquilo que você está escondendo, vão te julgar, não vai conseguir fazer nada. E muitas vezes a gente cala, né? Quantas vezes eu já quis confessar alguma coisa, né? Quantas vezes eu já quis falar, compartilhar, abrir meu coração, porque já vou falando que a confissão, o que simplesmente é tirar o peso, me desvestir, é falar o que está aqui dentro, né? É voltar à essência do que eu sou. E muitas vezes a carne tem falado: não, se você faz isso, o dedo acusador vai estar na sua cara. O que vão dizer os irmãos? O que vão falar os outros? Né? E ficamos com vergonha e calamos. Mas para isso, para a gente poder entender qual grave, né, ou qual que é o peso da falta de confissão, a gente tem que saber e entender o que é pecado e fazer a diferença entre a manifestação do pecado com o pecado. Ou de outra forma, falar os pecados com o pecado, com maiúscula. O pecado com maiúscula é aquilo que todos nós temos, que é aquele negócio aqui no coração que a gente tem de querer ser Deus, de querer mandar na minha vida, de querer tomar o lugar de Deus na minha vida. Aquilo lá é o pecado. Aquilo lá se manifestou lá em Gênesis capítulo 3, quando veio a proposta, né? Não, você vai ser igual a ele. E eles tomaram do fruto, porque eles queriam ser igual a Deus e tomar decisões da própria vida. Então, quando falamos de mentira, quando falamos de traição, de inveja, de roubo, de matar, quando falamos de fofoca, porque fofoca também é pecado, gente. Quando falamos de traição, enfim, estamos falando das manifestações do pecado. Daquilo que a gente tem no coração e fala: eu faço o que eu quero. Eu sou Deus na minha vida. E aí vai as manifestações. Então, só que acontece que Deus nos fez com uma consciência.
Todos nós temos uma consciência. E tarde, não sei, em espanhol fala tarde ou temprano. É igual. Cedo ou tarde. Mas tá certo? É assim? Nunca ouvi vocês falarem cedo ou tarde. Não, mas cedo ou tarde, né, a nossa consciência vai nos falar que a gente está fazendo errado. E o que vai acontecer? O que aconteceu lá no Éden, né? Lá no paraíso, né? Primeira coisa, a gente vai querer se esconder, né? Vai querer ocultar o pecado, vai querer justificar ele, e vai querer buscar, vai procurar culpáveis. Então, quando o peso do pecado, porque o pecado é uma coisa muito pesada, o meu espírito fica pesado, a minha vida fica pesada, a minha vida não anda quando estou em pecado. E aqui o salmista está falando que os ossos envelheceram, até o corpo dele, né, teve reações àquele pecado. E a primeira coisa que a gente faz é ocultar, esconder. Eles se esconderam de Deus, Adão e Eva se esconderam de Deus. E a primeira coisa que a gente faz é calar a boca. Acha, né, que colocando vestimentas, né, ou colocando máscaras, né, ou tentamos buscar ser bons em muitas áreas, em outras áreas, sabe, para esconder o pecado. Mas o peso continua. E que agora a gente tenta fazer é justificá-lo, né? Buscamos respostas que não convêm. Eu menti, sim, mas que se eu não mentia, né, ia ser demitido. Eu traí. É que se eu não traía, iam me chamar de outra coisa, né? A gente tenta justificar o nosso pecado, mas o peso continua. E aí vem que a gente procura culpáveis, né? A mulher que você me deu, a mulher que o Senhor me fez, ela teve a culpa, né? Como sempre, as mulheres têm a culpa. E as mulheres falam, não, os homens têm a culpa, né? E a gente continuamente está procurando culpáveis, né? Eu fiz isso, sabe por quê? Não, e ainda a gente aceita. Sim, eu aceito que fiz errado. Mas sabe por quê? Porque você fez isso. Porque você merece, né? Então a gente procura culpáveis. E pouco a pouco, essa carga fica pesando mais e mais. Fica mais pesada. Fica pesada. Fica pesada. E a gente não consegue ir para frente. Não consegue andar. É uma angústia, gente. Não sei se você já ficou nessa situação. Mas dá uma angústia tão grande no coração quando você está escondendo o pecado. Quando você está carregando uma coisa. Quanta energia a gente vai gastar ou vai continuar gastando escondendo aquilo? No versículo 3 e 4, o salmista Davi, né, ele fala: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e estio. Quando a gente tem um encontro com o Senhor e peca, né? Não deveria ser o ideal, mas acontece. É praticamente como se sua vida se secasse. Especialmente quando você começa a esconder, a justificar, a procurar culpáveis. E cada dia que passa, você sente. Aqui o salmista representa como o peso
a mão pesada do Senhor sobre mim. É porque eu sei, a minha consciência sabe, a minha alma sabe que eu estou errado, que eu pequei, que eu estou indo para a morte. E ela clama, ela pede ajuda, mas a minha carne fala, faz outras coisas, procura fazer outras coisas. E os ossos vão envelhecendo, realmente. E você sente como que você já não é aquela pessoa. Suas atitudes começam a mudar, sua vida começa a mudar. Você vira outra pessoa. E vou te falar, até pior do que você era antes de conhecer Jesus. Por isso que a confissão é uma disciplina espiritual tão importante nas nossas vidas. Só com perguntar uma coisa, que eu me fiz essa pergunta, e realmente eu não estava colocando a confissão. Nós colocamos a confissão como parte da nossa oração diária. Nós colocamos, sabe, a nossa oração de manhã, a primeira oração, sabe, ou à noite, não sei. Mas a gente coloca a confissão nisso. Eu já vi que de vez em quando eu colocava. Mas é uma disciplina, gente. Tem que estar aí, sempre, na minha vida. Davi, o salmista, ele nos ensina, no versículo 5, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Olha a mentira da carne. Se você confessar aquilo, o que você vai receber é o dedo acusador, o que você vai receber é julgamento, o que você vai receber é desprezo, ou vão te tirar do lugar, ou vão exiliar você, vão tirar você, ninguém mais vai falar com você, né? Vão descobrir o quanto é você de podre, né? Porque é isso que a carne fica falando para nossas vidas. Mas aqui o salmista, ele não escutou a carne. E o que ele fez? Ele confessou seu pecado ao Senhor. E muito pelo contrário do que a carne falava, o salmista recebeu perdão da parte de Deus. Ele recebeu perdão, ele recebeu proteção, ele recebeu libertação, ele recebeu instrução, ensino e guia. Todas essas coisas contrárias do que a carne nos fala quando decidimos confessar alguma coisa. O Senhor, Ele vem diante de nós, inclina o seu ouvido, inclusive, Ele nos procura, Ele está atrás de nós. Adão, onde vocês estão? A pergunta do Senhor: onde se escondes? Onde você está? E o que ele espera é que a gente confesse o nosso pecado. Tire. Voltamos à presença. Tire o peso, coloquemos nele. E ele vai nos dar perdão. Ele tira esse peso. Ele não vai dar proteção. Ele nos abraça. Eu me lembro quando eu me converti, depois que eu confessei todas as minhas coisas diante, dos meus líderes que estavam nesse momento, na oração que a gente estava fazendo, e perante a minha esposa também eu confessei. Depois eu tive um momento de oração com o meu líder lá, e eu tive uma visão. Eu nunca tinha tido uma visão na minha vida, eu nem sonhava, mas aquele dia eu tive uma visão. E o que eu vi, acho que já contei, mas o que eu vi foi eu chegando num lugar, alguém me esperando de costas, eu chegando, abraçando, e quando eu chegava perto a pessoa virava, eu não dava para ver o rosto da pessoa,
e ela me recebia com os braços abertos, né? E eu abracei. Na hora que eu abracei essa pessoa, eu senti um abraço. Os abraços, os teus abraços perdem, Tiago, né? E olha que o Tiago me abraça, dá uma quebrada de costa de vez em quando, mas, meu Deus, eu recebi um abraço que até hoje, quando eu penso, sabe, é uma coisa que me constrange, porque nesse abraço eu senti uma proteção, e eu senti que de mim saía algumas coisas pretas, e ia tudo para ele, e dele vinha umas coisas, uma paz, vinha um sossego, uma tranquilidade, um amor, enfim, eu me senti protegido nesse momento. Longe do que a carne fala. Se você confessar, você vai ser julgado, você vai ser exposto, você vai ser expulsado. Não. Abraço, proteção. Recebemos libertação. Ele nos limpa. Ele começa a nos limpar. Ele nos dá instrução. Ele nos diz o que não fazer. Ou as coisas que a gente estava fazendo errado e que agora não é mais para fazer. E também ele nos ensina o quê? O que devemos fazer agora. E o melhor de tudo e o mais bonito, que aí no Salmo fala que eu vou te guiar. Guiar-te-ei, não sei como, mas eu vou te guiar. Eu te guiarei, né? E esse guiar eu me imagino ele segurando na minha mão e andando junto, do meu lado, não na frente, não atrás, do meu lado, e ele me guiando o caminho, né? Só que muitas vezes eu, cabeção, né, solto a mão e vou embora para o outro lado, né? Mas quando eu faço isso, sabe o que ele faz? Ele fica atrás de mim, vai atrás de mim, até que eu vire de novo e me dou de cara com ele. Esse virar é arrependimento. Mas eu preciso confessar. Se eu não confesso, já vemos o resultado, né? Esses salmos, né, nos fala que a confissão é uma coisa tão maravilhosa. É algo que vai restaurar a nossa vida. Algo que vai nos levar à comunhão com Deus de novo. E ele começa e termina desse jeito. Olha, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E lá no final ele fala: alegrai-vos vós e fica feliz, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. É porque a confissão nos leva, sabe, a ser pessoas retas de coração, a ser pessoas verdadeiras, a ser pessoas sinceras, sem máscara, conhecendo os nossos corações. Mas isso é no Novo Testamento, é no Antigo Testamento. A confissão, o que estamos falando é no Antigo Testamento, e é Davi nos ensinando em relação à confissão a Deus, ou com Deus. Mas se vamos no Novo Testamento, e vamos para o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Está aqui escrito. Diz o seguinte: confessai as vossas culpas, ok? Uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
No Antigo Testamento também tinha a confissão pública, né? Tem algumas passagens que falam de pessoas que se confessaram publicamente, né, tal. Mas no Novo Testamento, a Bíblia nos instrui, nos ensina, nos guia e nos fala que precisamos confessar as nossas culpas uns aos outros. Por quê? Todo aquele abraço, todo aquele perdão, proteção, libertação, instrução, ensino e guia que a gente recebeu do Senhor, né? Hoje, no Novo Testamento, a gente vive o quê? A manifestação de Deus através da sua igreja. O Espírito Santo não está mais conosco, senão agora ele está em nós. E eu sou o representante, escuta bem, não é heresia, tá? Mas eu sou o representante de Deus nesta terra. Através da minha vida, o Espírito Santo vai manifestar o amor de Deus nesta vida, nessas pessoas, neste mundo. Eu não sou Deus, tá? Nós não somos Deus, mas Ele mora em mim. E porque Ele mora em mim, eu posso ter essas capacidades de abraçar, de te proteger, de te ensinar, de te guiar na guia dele, na dependência dele. Por isso, no Novo Testamento, na igreja do Senhor, Tiago nos ensina, nos insta, nos fala: confessai vossas ofensas uns aos outros. Só assim vocês vão ser curados, vão ser sarados. Só assim que a gente vai receber todas aquelas coisas, né, que Davi recebeu no tempo da parte do Senhor. E olha, quando eu faço uma ferida no meu corpo, né, hoje a gente sabe que o corpo ele reage de uma forma que ele mesmo, né, começa a procurar formas para que aquele lugar que está machucado, né, possa cobrir, possa talvez, né, ir curando. Então o corpo tem uma capacidade de uma autocuração, vamos falar assim, né? E vendo desse jeito, né, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E vendo desse jeito, quando confessamos, o pecado é colocado na luz. E eu, como parte desse corpo, e você como parte desse corpo, necessitamos correr atrás da restauração dessa pessoa. Precisamos correr atrás, para quê? Para curar e sarar aquela área desse corpo que está sendo afetada, ou que foi afetada, ou que está machucada. Mas para isso precisamos de quê? De confessar uns aos outros. Porque o pastor falou, o que é a lepra? A lepra é algo que, uma doença que é calada, que é quieta, que não se vê, que está oculta. E com o tempo, quando se manifesta, já cai uma orelha, cai um dedo, enfim, perdemos parte do corpo. Então, a importância da confissão uns aos outros. Uns aos outros. E eu sei que é difícil, porque muitas vezes o que tem acontecido é que a gente confessou alguma coisa para alguém, né? E logo depois, aquilo lá que a gente confessou, teve muita gente que ficou sabendo. Misericórdia por isso. E eu sei que é difícil porque talvez eu não conheço, eu não tenho confiança com muitas pessoas aqui para poder, ou com o irmão do lado, para poder confessar o que eu tenho, né? Mas, sabe, nós somos parte desse corpo. Essa igreja, eu já quero falar com vocês, temos líderes e obreiros.
E cada líder e obreiro foi reconhecido sabendo da madurez dessa pessoa. Nós acreditamos na madurez dessa pessoa. E se você faz parte de uma célula, você faz parte dessa congregação, a gente, né, tem essas pessoas maduras, as quais a gente pode confessar e pode receber da parte de Deus, né? Perdão é da parte de Deus, mas proteção, libertação, instrução, ensino, guia. E isso daqui é só para os obreiros. Vocês têm uma responsabilidade muito grande, vocês precisam honrar a Deus com isso. E há de vocês, se vocês abrirem a boca para ficar espalhando as coisas dos outros. Precisamos de confiança entre nós, ano da unidade. Só a gente vai conseguir fazendo confessar nossas ofensas uns aos outros. Eu preciso orar por você, você precisa orar por mim. Eu preciso ser curado por você, eu preciso ser restaurado por você. Eu preciso de um abraço no dia da angústia. Mas de quem? De Deus, com certeza. E está nas minhas orações. E eu imagino e sinto e penso que Ele me abraça. Mas eu quero sentir um abraço de verdade. Eu devo ser verdade, mas estou falando palpável. Eu preciso de alguém me apertando, me abraçando. Eu preciso que Deus use a tua vida para me abençoar. E não estou falando em sentido financeiro. Não estou falando disso. Estou falando de alguém que me apoia, alguém que me abraça, alguém que me compreende, alguém que fala: Vitor, você caiu. Amém. Não está certo. Mas vem cá, vamos junto. Eu conheço um lugar, eu conheço o trono da graça, onde achamos oportuno socorro. Vamos lá, porque lá eu fico todos os dias, cara. Vamos lá que eu te levo, vamos juntos, né? E a gente se ajoelha lá e ora juntos, pede a Deus juntos e clama a Deus juntos. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. A confissão, irmãos, é uma disciplina tão importante que a gente não pode deixar do lado. E se esse ano queremos cumprir a nossa meta de ano da unidade, se lá em dezembro de 2026 queremos falar até aqui o Senhor nos ajudou, cumplimos. Senhor, o Senhor nos deu 2 talentos, agora eu te entrego 4, te entrego 8, te entrego 10. Queremos ouvir: bom servo e fiel. Precisamos da confissão. Precisamos nos confessar uns aos outros. Você precisa, eu preciso. A nossa alma precisa. O nosso espírito precisa. O nosso corpo precisa de confessar o que você está escondendo. Que é aquilo que está te pesando. Precisamos confessar. Para finalizar agora, não sei, pastor, vai tocar alguma coisa? Vai para um louvor? Tem uma história que eu li, né? Não sei se é verdade ou não, mas diz de era uma senhora que falava que tinha encontros com Jesus, né? Que Jesus se aparecia na frente dela e eles conversavam. E o padre, né, daquela cidade ficou sabendo e foi lá entrevistar aquela mulher, para saber o que estava acontecendo. E quando chegou lá, perguntou para ela, né?
é verdade que você vê a Jesus, tem encontro com Jesus, que Jesus se apresenta na sua vida assim? Aí ela falou, sim, padre, é verdade. Aí o padre, né, se achando sábio também, ele fala assim, então, vamos fazer o seguinte, né? A próxima vez que a senhora se encontrar com Jesus, pergunta para ela, para ele, né? Pergunta para ele, qual foram os pecados que eu confessei a última vez, né? Ele queria ver se a velhinha, né, se a senhora era verdade, se ele tinha se encontro com Jesus ou não. Aí ele foi embora, né? Aí a senhora, passaram uns 10 dias mais ou menos. Aí a senhora ligou para o padre, falou, padre, preciso conversar com o senhor, tal, tal. Aí ele foi. Sim, o que aconteceu? A senhora teve outro encontro? Padre, teve um encontro com Jesus. Sério? E perguntou que eu perguntei. O senhor quer saber? Eu quero saber. Então vem aqui, padre. Aí ele se inclinou. Aí ela falou assim, padre, eu perguntei para Jesus, qual foi a sua última confissão? Quais foram os pecados que o senhor confessou a última vez? Né? E as palavras exatas dele foram, não me lembro. Não me lembro. É porque eu não sei se essa história é verdade ou não, mas fala um fato, uma realidade, de que quando confessamos a Deus os nossos pecados, Ele pega as nossas maldades, os nossos pecados e joga nas profundezas do mar, para nunca mais serem achados. Então, qual que é o temor de confessar? O que estamos escondendo? O que precisamos tirar para fora? Eu gostaria hoje tirar um tempo de oração para a gente poder se colocar diante de Deus. Hoje, por meio do louvor, a gente chegou num lugar de se prostrar diante do trono. Sim. Mas vamos fazer de novo, mas desta vez confessando aquilo que a gente tem escondendo, ou tem escondido, ou aquilo que está pesando, aquilo que não está deixando nós andar, aquilo que não está deixando nós avançar. Chegou um ponto na minha vida, pode ficar em pé, ou vamos fazer o seguinte, fica do jeito assim, tá? Se você quiser vir na frente, pode vir. Se você quer se prostrar, pode se prostrar. Se você quer se ajoelhar, pode se ajoelhar. Mas olha, chegou um tempo na minha vida que eu estava escondendo algo. E dia após dia pesava, mas pesava. E eu sabia que estava fazendo errado. Eu sabia que estava fazendo errado. Eu sabia que estava pecando. Eu sabia que estava indo cada vez mais me afastando de Deus. E teve um dia que não aguentei mais. Que literalmente eu sentia que meus ossos estavam se desgastando. E eu caí de joelhos no lugar que eu estava. Clamei a Deus. Pedi perdão. Chorei. Babei, solucei. Eu lembro que até arranquei a camisa que eu estava, rasguei minhas vestes. E sabem o que? Eu não teve a mesma sensação quando eu tive essa visão com Jesus. Nesse momento, eu vou ser bem sincero com vocês. Mas sabe o que eu fiz depois? Eu peguei o telefone e liguei para meus amigos de confiança. Que glória a Deus pela vida deles. E graças a Deus pela vida deles. E eu estou muito grato a Deus pela vida dessa igreja, dos irmãos que tem colocado na minha vida. E eu liguei. Me atenderam. Foi aí, quando eu confessei o meu pecado,
Foi aí que eu não recebi. Nossa, Vitor, como você pode fazer isso? Você? Não. Eu recebi, sabe, um abraço. Pelo telefone, mas foi um abraço, literal. Oraram por mim. Me guiaram, falaram: faz, você tem que fazer o seguinte. Eu agradeço, sabe? Eu sou muito grato. Sou muito grato. Mas, sabe, a gente precisa fazer isso por outros. Precisamos manifestar o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus na vida dos irmãos. E precisamos ser gente de confiança. Obreiros dessa casa, mais uma vez. Líderes dessa casa, mais uma vez. Precisamos ser gente de confiança. Então vamos tirar um tempo.